vim para essa igreja estudar com o pastor Nelson. Eu sempre falo esse caso, né, pastor? Ano passado eu falei isso. Ainda bem que os irmãos gostaram e me chamaram de novo. E foi um momento de cura, na minha alma, e poder estudar a palavra do Senhor. Estudamos aqui e foi só um começo, e até hoje nós continuamos estudando a palavra de Deus, se aprofundando na graça, no conhecimento e fazendo a obra com o Senhor. E eu estou muito feliz em ver os irmãos, e quero dizer, se alguém ainda não sabe, essa igreja ela é uma igreja que nos abençoa muito, né? O pastor Nelson sempre está nos atendendo, às vezes preciso de um conselho, pastor, o senhor me ajuda, como em alguns casos, e sempre tem nos atendido de forma extraordinária. Então, eu me sinto em casa, tá, irmãos? Eu me sinto em casa. E quero louvar o Senhor Jesus, porque nessa noite me acompanha a minha esposa, a missionária Ramiciele está ali, a minha filha já saiu, a mais velha não pôde vir, né, não quis vir porque tinha um compromisso, na verdade, né? Nós conversamos, não pôde vir, a Luísa. E também nos acompanha aqui o presbítero Amaro, a sua esposa, Evangelista Caroline, Diácono Oliveira, a nossa irmã Joselane, seus filhos. E eu falei que vinha para cá, chamei eles, não, pastor, vamos sim. E pôde vir, poder comemorar com vocês. 22 anos, amados. E ontem nós estamos comemorando também 7 anos da nossa igreja ali, onde pastoreamos, na Praia Grande, 7 anos. E o pastor Nelson não foi ontem, mas ele vai ter que ir lá por esses dias, mas a pastora Sônia, né? Nos abençoar, né, pastora Sônia? Nos abençoar. Eu estou pensando já na conferência, tá, pastor? O senhor ir lá, mas a pastora Sônia numa conferência para poder a gente ouvir Bíblia. A gente gosta de ouvir Bíblia. E nós estamos comemorando 7 anos, irmãos. Novinhos. Uma igreja humilde, simples, mas que tem muito desejo, como vocês, de aprender a palavra do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amados, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos. A minha tradução é João Ferreira, que eu vi que é NVI, mas não tem problema não, tá ok? Eu vou fazer a leitura, vocês, Salmo 119, o verso foi 105. Glória a Deus. Isso, obrigado. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu... Vamos lá, irmão, 1, 2, 3, tá? Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. A tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Agora, irmãos, eu vou pedir a vocês, com muito amor e carinho, para que você aplauda o Senhor Jesus por esse dia tão especial que é 22 anos da IBDR. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estou muito feliz, mas também nervoso, viu, irmão? Falar da palavra é maravilhoso, mas é uma responsabilidade tremenda. Pois bem, amados, nós lemos, e eu quero fazer a repetição aqui na minha tradução, que diz assim, cadê? 105, né? Eu estou no 115. Deixa eu achar aqui. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Amados, o Salmo de número 119 é um poema extenso, é uma ode extensa, apaixonada pela palavra do Senhor. Celebra uma beleza, poder, importância para a vida do crente. Cada um dos 176 versos exalta a lei, os mandamentos, os preceitos, os testemunhos, os estatutos, os juízos
e a palavra de Deus. O verso 115, a qual nós lemos: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, é um dos mais conhecidos e amados, resumindo a função essencial da palavra de Deus como guia, como iluminação, já na jornada da vida. Ou seja, esse salmo, ou esse verso de 105, ele destaca a praticidade, ou seja, a prática, a relevância da palavra para cada pessoa que damos, ou seja, para cada pessoa que nós falamos, porque a palavra do Senhor, ela é para ser compartilhada. A palavra do Senhor, por mais que nós leamos, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Mas a palavra do Senhor, ela é para ser compartilhada. Eu, quando estava sendo ministrado aqui pelos louvores, e diga-se de passagem, louvores lindos, com adoradores, eu chorava, me emocionava, porque através dos louvores eu já estava sendo ministrado e confirmando aquilo que eu preparei hoje à tarde para poder compartilhar com os irmãos, que é a palavra. Cada louvor, cada ministração que foi entoada aqui, eu recebi, peguei a minha porção, e quando a pastora Sônia liberou uma palavra, ela falou: você crê que Deus, Ele anda com providência? E eu comecei a apresentar as áreas da minha vida que eu necessito da mão estendida de Deus a me ajudar. Olhando para esta palavra, nós também temos a referência de Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu Mateus, no capítulo 25, no versículo 1, que diz assim: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Nós podemos entender, irmãos, que o que nos leva até o Senhor, o que nos leva até Deus, é a palavra. E daqui a pouco nós vamos citando alguns versículos, quando Jesus Cristo, João escrevendo o Evangelho que leva seu nome, no capítulo 1, no versículo 1, ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, ou seja, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, aleluia. Perceba que verbo e palavra têm o mesmo significado, mas porém, verbo se conjuga. O nosso Senhor Jesus, Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente, aleluia. E Jesus também diz que ninguém chegará ao Pai se não for por Ele. Vocês lembram de Tomé? Se me fala a memória, foi Tomé, quando ele falou que o Pai estava com eles, e um dos discípulos perguntam: nos mostra o Pai. Ele responde: tem andado comigo, parafraseando, até hoje, e não tem visto o Pai. Ou seja, o conhecimento de Jesus Cristo não é só com o exame da palavra, mas também com a vivência, com a experiência que nós adquirimos todos os dias da nossa vida. O crente, irmãos, ele tem que examinar, não ler, examinar a palavra de Deus, mas o crente tem que ter experiência com o Senhor. Eu tenho algo que eu carrego dentro de mim, por mais que eu comecei a ser pastor novo e ainda continuo novo, mas eu fico um pouco encucado comigo mesmo o dia que eu não falo em línguas espirituais. É de mim cobrar a mim mesmo falar em línguas espirituais. E também cobro da igreja onde eu sou pastor, que os obreiros, no mínimo, eles falem línguas espirituais.
espirituais. Pastor, mas e quem não fala? Não tem problema, irmãos. Não. Quem fala em línguas e quem não fala não quer dizer que a pessoa não é batizada no Espírito Santo, não. A tônica não é essa, mas é fazer com que a pessoa busque mais de Deus, como o apóstolo Paulo diz, e quando orar, que ore, se possível, quem ore em línguas, ora bem, ainda que isso não seja uma regra para todas e nem uma ordem imperativa, mas é algo que eu vejo que é onde eu me encontro, cobrando aquilo que a palavra do Senhor me ensina, que ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra do Senhor, irmãos, aleluia, foi ela que trouxe a Igreja Batista Divina Restauração esses 22 anos. Não foi a força do braço, ainda que vocês lutaram, trabalharam, ainda que os pastores choraram, sofreram, pessoas entraram aqui, pessoas saíram, pessoas receberam bênção, pessoas foram embora, mas a liderança continuou, você chegou e aqui está. Sabe por quê? Por causa da palavra do Senhor. O que sustenta a igreja do Senhor, o que tem sustentado a IBDR até os dias de hoje, é a palavra do Senhor. Eu olhava nesse telão lindo, já dei parabéns ao pastor esses dias pelo WhatsApp, coisa linda, irmãos. Quem viu este prédio aqui, pode ver. Eu falei para minha esposa, ano passado, se a memória, quando eu entrei, eu vi os ventiladores. Hoje eu entro e vejo os ar-condicionado. Sabe o que é isso? É fruto da palavra do Senhor, que fez você entender que a tua primícia, aleluia, tem vindo para um lugar de adoração, um lugar de conforto, de um lugar que muitas vezes você sai da sua empresa, sai do seu trabalho, às vezes você não sabe o que fazer, mas quando você entra, você já é tocado pela ministração do louvor. Aí vem a palavra do Senhor através da instrumentalidade do seu filho, o pastor da igreja, e ministra ao seu coração a palavra do Senhor. Aí daqui do altar é liberado uma palavra que você precisava ouvir, de direção ao teu caminho, algo que você necessitava, e parece que você chega aqui os cacos, os pedaços, mas aí Deus pega você assim como o oleiro prega o barro e começa a te moldar, começa a te tratar, aleluia. E deixa eu te dizer, e muitas vezes chegamos assim, e nós sentimos as mãos do Senhor a nos pegar, mas depois, irmãos, nós sentimos o Senhor nos colocar novamente na provação. A fornalha, o mesmo forno que derrete a manteiga é o mesmo que endurece o vaso. As provações da tua vida não é para que você amoleça, mas é para que você fique mais rígido. Rígido não ao Senhor, mas rígido às dificuldades da vida. Quando elas vierem, você não quebrará mais facilmente, porque você passou na mão daquele que é o oleiro, o Senhor nosso Deus, aleluia. Pois bem, na Bíblia a imagem de lâmpada é frequentemente usada para representar luz da verdade divina, orientação de Deus e presença do Espírito Santo, aleluia. Mateus também no capítulo 5, no versículo 15, Jesus fala sobre não esconder a luz debaixo do alqueire, encorajando os crentes a brilharem para o mundo com sabedoria. O Senhor te chamou para brilhar. Alguém anda e diz assim, você não é estrela. Irmãos, é porque eu também não conheço de astronomia, mas a estrela não reflete luz própria. A estrela reflete a luz, aleluia, maior do que ela. Nós somos estrelas sim, que refletimos a luz do astro rei. Seu nome é Jesus Cristo. O Senhor te chamou, o Senhor me chamou para que eu e você proclame ao Senhor Jesus, aleluia, com sabedoria, com autoridade, com poder, aleluia, e ousadia, irmãos. Nos falta às vezes ousadia de olhar, aleluia, para a pessoa que está enferma, ou enfim, e não chegar tímidos, parecendo que dá licença à enfermidade. Não, parece que às vezes nos esquecemos que a palavra de Deus nos ensina em Marcos, no capítulo 16. Ide por todo mundo,
pregai o evangelho. Jesus nos deu não só poder, porque poder também o diabo tem, mas ele nos deu a autoridade, coisa que o diabo não tem, é autoridade. A enfermidade eu não peço que saia, eu mando. Demônio eu não peço, eu mando, você manda. Em meu nome, preste atenção, Jesus dá uma ordem imperativa. Em meu nome. Em meu nome, sabe o que é isso, irmão? Jesus, ele chancelou, ele autorizou, ele assinou embaixo, em meu nome. Aleluia. Ou seja, eu sou luz deste mundo. Em meu nome, sem querer forçar o texto, esses dias eu conversando com um pastor amigo, eu falei com ele no final do culto, eu falei da mesma forma, isso foi coisa da cabeça, tá, irmão? Abra um parêntese, para depois falar, o pastor veio aqui para heresia, não. Eu parei, eu estava analisando com o meu cabeção, que quando Eliseu pede a Elias, queres, Eliseu? Eu quero porção dobrada. E eu fiquei pensando, irmãos, que coisa boa é você pensar na palavra. Eu lembrei que quando Jesus Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele falou, se vocês crerem, coisas maiores fará. O Senhor também te deu e me deu unção dobrada. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós observamos esse versículo em Mateus, lâmpada representa a palavra de Deus como fonte de iluminação para o nosso caminho, conforme o Salmo 119, no verso 5, que diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Teologicamente, o verso de número 105 aponta para a suficiência da palavra de Deus como guia, aleluia, direção, aleluia, para uma vida cristã. Em uma perspectiva que nós cremos no Pai, no Filho e no Espírito Santo, numa perspectiva trinitariana, aleluia, entendemos que a palavra de Deus, ela é inspirada pelo Espírito Santo, conforme Pedro escreve na sua segunda epístola, no versículo 21 do capítulo 1, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. O que eu e você carrega, irmãos, é muito mais do que às vezes a gente imaginamos, aleluia. Eu tenho a coragem de dizer, o que nós carregamos, irmãos, é mais potente do que qualquer dinamite fabricada pela mão do homem. Como o Senhor mesmo disse que Ele nos daria e nos deu dínamos. A pastora falou que não é, irmãos, o inferno atacando a igreja e a igreja se defendendo. Não, é a igreja atacando o inferno e as portas do inferno não prevalecendo. Por isso que nós não recebemos o espírito de medo, mas um Espírito Santo. O crente não foi chamado para ter medo, irmãos. O crente foi chamado, aleluia, para fazer aquilo que o Senhor fazia. Um dia eu coloquei na igreja e falei, irmão, o Oliveira, coloca aí aquele louvor lindo que eu amo, do Padre Zezinho. Amar como Jesus amou. Pregar como Jesus pregou. Sorrir como Jesus. Olha que louvor, irmãos. Serve de lição para muitos cristãos evangélicos. Letra. Andar como Jesus andou. Viver como Jesus viveu. Sorrir como Jesus sorria. Isto, irmãos, aumenta, aleluia, há dentro de nós um desejo de viver como Jesus. E ninguém vive como Jesus, irmãos, se não for através da palavra. Vós sois luz deste mundo. Aleluia, porque o mundo jaz em trevas. Glória ao nome do Senhor. Quando nós observamos esse versículo de João, ou de Pedro, melhor dizendo, ele nos revela a vontade do Pai, centrada em Jesus Cristo, como está no Evangelho de João 1:1, e no princípio era o Verbo estava com Deus. João 1:14 está escrito, e o Verbo se fez carne e habitou
habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós temos a verdade, nós temos a luz do mundo, que é o Senhor Jesus Cristo. E digo mais, nós temos um privilégio, porque o mundo tem Jesus e nós temos mais do que isto. A Bíblia nos ensina: o Deus deu Jesus para o mundo, mas para a igreja Ele deu o seu Espírito Santo. Aleluia. 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, mas a nós, irmãos, que já recebemos Jesus, nós temos o Espírito Santo, não mais vindo em direção, mas caindo sobre nós, assim como em Atos dos Apóstolos, o Espírito do Senhor, aleluia, se apoderou daqueles que buscavam em oração, aleluia. Não seria por força de homem, mas sim pelo Espírito de Deus, esses 22 anos, aleluia, de BDR, aleluia. Quantas pessoas já edificadas, quantas pessoas já que entraram e ainda entrarão aqui e ouvirão uma palavra, mas para isso é necessário que alguém pregue, para isso é necessário que alguém o ilumine, aleluia. E a iluminação que nós temos, irmãos, é a iluminação da palavra bendita do Senhor nosso Deus. Amém ou não amém? Glória a Deus. Pois bem, quando nós observamos a palavra do Senhor, ela nos dá, irmãos, eu separei coisas aqui rápidas. A palavra do Senhor, ela nos dá direção. Diga comigo: direção, iluminação e proteção. É o que nós precisamos: direção, aleluia, iluminação e proteção. Quando nós saímos pelo mundo, o Senhor mesmo diz que coisa mortífera nenhuma nos chegaria, não faria dano nenhum. Se pegássemos em serpente, logicamente que Ele não mandou nós sairmos pregando em serpente, mas Ele está falando para nós uma metáfora, que tudo aquilo que o inimigo levantar contra a minha e contra a tua vida não prosperará, porque a palavra do Senhor também, além de ser luz, ela é como fogo, espanta a serpente, aleluia, aquece o crente, aleluia, e faz o crente, irmãos, ter vida, aleluia, com força e vigor. A direção que nós observamos na palavra do Senhor, em momentos de direção, é em momentos de incerteza. A palavra de Deus oferece direção clara e segura. Eu vou repetir: em momentos de incerteza, a palavra de Deus nos oferece direção clara e segura. A palavra de Deus, ela é segura. Ao meditarmos nas Escrituras, buscamos a orientação do Espírito Santo e podemos discernir o caminho que Deus deseja que sigamos. Coisa boa é crente viver orientado, aleluia, pelo Espírito de Deus. Coisa boa é o crente viver orientado pela palavra de Deus. Uma certa feita eu estava em um culto de obreiros, e aí trouxe um pastor, eu nunca me esqueço isso aqui, eu vi lá no Parque São Rafael, quando esse pastor Luiz, ele era diretor da Coca-Cola, e ele disse que ele orava pelo menos 1 hora antes de sair, e quando ele estava orando, veio uma voz do Espírito Santo dizendo a ele: vai em um mercado, faz uma compra grande e leva. E aí o Espírito Santo mostrou a rua, o bairro, a rua e o número da casa. Ele foi, pegou a esposa dele, fez a compra. Eu estou falando de 2008, 2007 que eu vi essa pregação. Ele fez essa compra com a esposa dele, fez tudo bonito, colocou no carro e ele partiu para este bairro. E partiu para essa rua e partiu para este endereço. Chegando lá, ele falou que bateu, saiu uma mulher, e ela tinha em torno de 6 filhos. E ela saiu, e bem parecida aquela história que muitos já ouviram. E ela saiu e falou assim: Deus ouviu as minhas orações. E ele começou a chorar, porque não é algo que se vive todo dia. Você ser orientado a um bairro distante do seu, a uma rua que você não sabia, e um número tal. E ele foi lá e fez assim.
E assim ele desceu a compra e fez tudo como Deus mandou, ele e a esposa dele. E ali eles oraram. E na saída da casa, ele falou que ele estava com um pouco de dinheiro no bolso. O Espírito Santo falou assim: pega esse dinheiro e doa a ela, abençoa ela. Ele falou: irmãos, eu estava com pouco dinheiro, eu estava com R$1.000. Peguei a ela e dei àquela mulher, e ela recebeu aquele dinheiro. Ele não estava falando da quantia nem do tamanho da compra, mas ele disse que ele ficou alegre por ouvir e entender o que o Espírito Santo de Deus estava lhe pedindo. O maior problema hoje, irmãos, não é o caso, mas serve de alerta para aqui, é que nós muitas vezes não conseguimos discernir a voz do Senhor com a voz do nosso psique. Quando é para nós, nós dizemos é Deus falando. Quando é para o outro, é coisa da minha cabeça. Sabe o que é isso, irmãos? Muitas vezes está faltando luz no caminho, direção no caminho. Relacionamento com Deus, aleluia, é muito mais do que irmos à igreja e fazer conforme os nossos dogmas nos ensina. É muito mais, irmãos. Ter uma comunhão com Deus é ter uma intimidade assim com o marido, com a esposa. Por isso que Cristo diz: entra no teu quarto, quando fechar a porta, eu quero dizer intimidade, aleluia, e falar comigo em secreto. Aleluia. Eu te revelarei em público. A nossa irmã que ministrou aqui nesse instante, aleluia, está grávida. Glória a Deus. Ela com o esposo dela, ela entrou no quarto, em secreto, coisa linda, união, família. Em secreto. Mas nós estamos vendo em público. O que Deus tem para IBDR, irmãos, não é para ficar em secreto, é para ser revelado em público. Você é uma pessoa escolhida por Deus para fazer a diferença nesse bairro. Saiba que muitas coisas, aleluia, que esse bairro recebe é por causa das orações de vocês. Quando vocês cantam aqui, quando se pregam aqui, é muito mais do que um louvor. É muito mais do que nós imaginamos. Eu imagino os céus se abrindo. Há brigas nas regiões celestiais. Eu sou desses crentes que penso nisso ainda, irmãos. Eu imagino talvez o arcanjo, não anjo, o arcanjo Miguel descendo para guerrear, porque tem um povo reunido no Jordanópolis, aleluia, adorando aquele que está sentado no trono. Aleluia, para receber, aleluia. Meu Deus, eu fiquei vendo aqueles jovens tocando. Até falei para minha esposa, eu vi um varão aqui tocando, parece fácil, irmãos. Eu falei, meu Deus do céu, Deus é maravilhoso. Irmãos, se eu soubesse tocar alguma coisa, o pastor Nelson com o microfone de Macedo e bam, coisa mais bonita, eu falei, meu Deus, nem palma eu sei bater, fui bater palma na hora que a pastora Sônia estava cantando. Eu errei as palmas, irmãos. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo: se tu soubesse cantar, tocar, tu não seria fácil. Eu ia me achar, irmão, porque eu acho bonito o camarada botar violão e aleluia. Sabe o que é isso? Imagina, irmãos, o Deus Todo-Poderoso, aleluia, olhando dos céus para a terra e vendo um povo, aleluia, oferecendo, aleluia, louvores, incenso, como cheiro suave diante de suas narinas. É muito mais do que um louvor, irmãos. Eu fiquei vendo, meu Deus do céu, olhava para as caixas, tudo perfeito, organizado. Meu Deus, eu falei, rapaz, se eu soubesse cantar, eu não sei, mas uma coisa eu sei: adorar. Pelo menos chorar eu sei, irmãos. Pelo menos chorar. Lá em casa, eu e meus irmãos, pensa nos camarada rudo, como diz na Bahia, nós não toca nada, irmão, nada. Mas eu sei chorar e adorar. Eu sei chorar e adorar. E nessa noite, irmãos, nosso choro é de alegria. O meu choro, particularmente, uma coisa que eu tenho é gratidão, em reconhecer que essa casa é casa de bênção. É casa que um dia aquele varão lindo lá no fundo, lá, todo mundo é bonito, mas aquele varão lá do Oliveira, como deu o nome, varão? Me deu um branco. Carlos. Rapaz, ele desceu com o pastor Nelson. Eu falei, pastor Nelson, eu preciso de roupa para atuar aqui.
É mesmo, pastor Júnior? Vixe, e ele é ansioso, viu, irmão? Já sei, viu? E agoniado, e é mesmo tal, não sei o quê. Desceu ele o Carlos, levou roupa, foi a minha esposa, para doar. Irmãos, nós, só a nossa igreja, nós temos um bocado de menina assim, um bocado de catarrentozinho, porque nosso bairro é bem humilde. Um bocado de catarrento. Passamos dos 40. E o pastor Nelson levou, e o Carlos foi lá. Aí o Carlos descia a roupa, falava com o pastor Nelson, chorava. Eu olhei e falei, ih, varão é crente, ó. Pensando comigo. Aí eu falei, vamos comer. Nem o meu almoço eles deixaram pagar. Sabe o que é isso, irmãos? Isso é gratidão. Isso é gratidão. Eu não dei R$1 nem para o pedágio. Mas eles foram lá. Da mesma forma que eu aprendi aqui. Há 1 ano atrás, eu peguei 3 obreiros, fui para a Bahia, tudo com o dinheiro dos irmãos. E nós estamos lá para o sertão da Bahia. E falaram para nós, ninguém vai vir para a cruzada, porque aqui é padim, padiciço, e morreu uma criança, filho de uma pessoa influente. Foi, Pastor Tamaro? Eu falei, meu Deus. Aí o rapaz que nos convidou, aí a minha esposa com as irmãs compraram sabonete, sabe? Igual vocês fazem com nós aqui, um bocado de coisa para nós levarmos. Aí depois o rapaz que me levou falou assim, pastor Júnior, o senhor prega para 6 pessoas, para 20? Eu falei, eu prego para mim mesmo, não prego para 6. Prego. Irmãos, e a igreja católica botou arrochando, festa o dia todo, não estava nem aí se eu não tinha morrido. Falei, meu Deus. Irmão, nós fomos para uma praça, uma coisa na praça. Falei, será que o povo vai? Tinha mais de 550 pessoas. E o baiano foi pregar, e almas foram chegando ao altar do Senhor. Porque quando nós íamos, uma voz falava assim, essa era do diabo, a tua igreja precisando, e tu está indo me ajudar no sertão da Bahia, mas a voz do Espírito Santo dizia assim, porque luz para o meu caminho, lâmpada para o, luz para o, como é que é? Cadê? Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra. Essa voz falava dentro de mim. E almas foram chegando. E quando nós voltamos, Deus mandou uma bênção na nossa igreja, no meio dos nossos irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque o que importa para nós é a palavra de Deus, porque ela é luz. Então essa é a direção que o Senhor nos coloca, mas também Ele nos dá o quê? A iluminação. A iluminação, ela vem através da palavra de Deus. A nossa compreensão da realidade, revelando o quê? A verdade sobre Deus, o mundo e nós mesmos. A palavra de Deus, ela nos ilumina. A palavra de Deus, ela faz vermos, aleluia, o mundo de forma ou de perspectiva diferente. Ela nos ajuda a discernir entre o bem e o mal, a verdade e o engano. É a palavra de Deus. Quando nós estamos trilhando ou vamos trilhar um caminho que não convém, o Espírito Santo fala dentro de nós. E muitas vezes o Espírito Santo usa um instrumento do altar para te direcionar, porque a palavra de Deus, ela é luz. Eu gosto de dizer que quando um crente anda na rua, é como se fosse uma tocha. Por quê, pastor? Porque eu me vejo como uma tocha. Porque o Espírito do Senhor, Ele habita em mim, Ele habita em ti, Ele habita em nós. Ele é Deus, aleluia. E Ele veio e está neste lugar, neste momento, para alegrar a tua alma. É o Espírito Santo de Deus, o que te fortalece, o Espírito que te guia, o Espírito do Senhor é aquele que te ilumina a caminhos que para muitos, ou para nós, muitas vezes a gente acha que não vamos conseguir. Mas deixa eu te falar algo, eu quero falar algo que eu estou sentindo de Deus. Deus está dizendo para alguém aqui, dá o primeiro passo. Dá o primeiro passo. Ele é fiel para segurar na tua mão. A palavra de Deus, ela é proteção. A palavra de Deus nos protege das armadilhas do pecado, da falsidade do mundo.
a palavra de Deus, ao internalizarmos os princípios bíblicos dentro de nós. Quando nós pegamos os princípios bíblicos, colocamos dentro de nós, dentro do nosso coração, como os judeus diz, dentro das nossas entranhas, nós somos fortalecidos para resistir à tentação e de viver de forma agradável a Deus. A igreja tem que viver de forma agradável a Deus. E como a gente vive de forma agradável a Deus? Conforme a sua vontade. A vontade do Senhor, ela é perfeita. Vou repetir. A vontade do Senhor, ela é perfeita e agradável. Ela é antagônica das coisas que você pensa em fazer. Às vezes você tem um plano, mas a Bíblia é tão fiel que diz que os planos de Deus são maiores do que os nossos. Deus não tem coisas pequenas para a IBDR. Deus não tem. Não tem. Deus tem coisas grandes. Eu vou repetir. Deus tem coisas grandes. Porque o nosso Deus é Deus de grandes coisas a realizar. E eu estou já profetizando pela palavra. Deus tem coisas grandes a realizar no meio da IBDR. 22 anos parece muito, ao mesmo tempo também é pouco para o que Deus ainda há de realizar neste lugar. E você é esse instrumento. Você é essa pedra viva que está sendo formada a cada dia aqui na IBDR. Um altar que todo dia é reparado. Todo dia é reparado. Aí Deus pega nessas pedras. Essas pedras, esse altar, não é só esse espaço geográfico. O altar que Jesus habita, somos nós. Altares do Senhor. Altar aonde o Espírito Santo de Deus habita. E nessa noite o Espírito Santo de Deus, ele está nos presenteando com essa oportunidade de celebrarmos, de ovacionarmos o nome do Senhor. Se eu fosse falar como os pregadores itinerantes, eu ia falar: pastor, quantas lutas, todo mundo sabe. Pastor, quantas guerras, quantas calúnias. Pastora Sônia, quando isso, quando aquilo, é verdade. Mas por que eu não falo isso para vocês? Porque vocês já são maduros o suficiente para saber que a vida com o Senhor é uma vida que nós temos que viver conforme a sua palavra. E para isso não é fácil. Às vezes nós somos como uma lanterna recarregável. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, na escuridão. Só existe escuridão, irmão, por falta de luz. E às vezes eu imagino, como eu estava falando para vocês nesse instante, eu me vejo como uma tocha, andando, não como melhor, mas como diferente. Andando, quando eu vou no centro de São Paulo, eu fico imaginando que tanta gente assim, ó. Eu vim da roça, irmão. Eu fico imaginando, quem é salvo aí, meu Deus? Quem vai para o quinto do inferno? Eu fico imaginando assim, quem vai para o inferno? Meu Deus. Ai, que tanto de gente. Eu fico, pessoal, se tanto de gente estivesse entrando na igreja para adorar, aí passa um telefone, passa outro não sei o quê, aí a gente já esconde, a gente quer meio matuto, já esconde o celular por causa do ladrão, e a gente já fica assim, que tanto de gente, eu fico imaginando. Quem aí vai para o inferno? Quem aí vai para o inferno, meu Deus? Quando os céus se rasgarem, Jesus vier, e nós iremos o encontrar nos ares. Meu Deus. Já imaginou, irmão? Tu já imaginou como é Jesus? Porque cada um aqui tem uma... Jesus se manifestou de forma diferente. Ele é onisciente, onipresente. Ele se manifestou em momentos diferentes. Para nós. Tu já viu Jesus? Tu já sentiu o cheiro dele? Tu já falou com ele, já deu uma de doido? Senta aqui, Jesus, na minha cama. Tu já... Não, faça. Pastor, vão dizer que eu sou meio... Não tem problema. Se falaram que Jesus era príncipe do demônio, imagine tu. O que é melhor que Jesus? Para, irmão. Para. Se Jesus, irmãos,
Se Jesus foi atacado pelos religiosos, imagine tu e eu e tu. Não, irmãos. Às vezes eu fico assim, eu entro no carro, fico falando com o Espírito Santo. E quer ver chorar, irmão? Põe o louvor do negão da Bahia, Lázaro. Filho, eu quero. Aí eu começo. Aí como eu, irmão, sou um pouco grande, aí eu levanto o vidro do carro, para ninguém ver um marmanjo. Tá chamando por que esse cara? Aí eu levanto o vidro do carro e ponho o Lázaro e chamo na alta. Chama ou não chama? Chama. E coloco um louvor e fico ouvindo. Falo, meu Deus. Meu Deus, e aí muitas vezes o Senhor vem com uma palavra de direção para a minha vida, para a minha casa, e muitas vezes para a igreja onde eu sou pastor. Nós precisamos, irmãos, ter uma direção, uma iluminação e uma proteção. Você é protegido. Tem gente que não acredita mais em anjo guardando, não é o caso nosso, né? Mas o Senhor, Ele te guarda. Ele guarda a tua saída, Ele guarda a tua entrada. Ele te guarda. Porque nós somos para Ele a menina dos seus olhos. Aleluia. Porventura, pedindo nós ao nosso Pai pão, Ele vai dar pedra? Negativo. Pedindo peixe, Ele vai dar serpente? Negativo. O nosso Pai tem coisas grandes. Eu vou repetir, o nosso Pai tem coisas grandes. Recebe na tua vida espiritual, recebe na tua vida financeira, recebe na tua saúde. Deus tem coisas grandes. Ele é poderoso o suficiente para fazer muito mais do que imaginamos. Para alguém que morreu na sexta, ressuscitou no domingo, o que é? Qual é o teu problema? Qual é a nossa dificuldade? Às vezes eu fico imaginando assim, lendo a Bíblia. Senhor, o Senhor usou Moisés. Moisés era líder, eu também sou líder. Usa eu aí também, Senhor. Irmão, usa nós. Senhor, oxe, o Valdomiro, Senhor. O chapelão lá, o Valdomiro cura, Senhor. Eu falo, irmão. Intimidade, irmão. Senhor, usa nós aí. Paulo falou o quê? Que a pregação do evangelho não é só falar, mas ela vem acompanhada de prodígios e milagres. Nós temos que ter esse negócio em nossa vida. Os milagres do Senhor têm que nos acompanhar para que eles creiam no poder do evangelho que pregamos. Tem que ter isto. Tem que ter, irmãos, milagres na nossa caminhada. Aleluia. Nós temos que ter experiências com o Pai, para que as pessoas vejam o quanto a palavra de Deus, ela é poderosa. Um dia, eu não sei se eu contei aqui isso aqui ano passado, mas se eu contei, eu continuo. Ano passado, eu estava, 2014, eu estava lá em Jequié, na Bahia, e aí foi o nosso chefe, foi visitar a obra que nós estávamos, que era a obra do governo. Um homem muito inteligente, muito respeitado no meio acadêmico, na parte da engenharia. E no outro dia eu tinha que levar ele para o aeroporto Jorge Amado, em Ilhéus. Eu falei, Senhor, como que eu vou falar tua palavra para aquele cabeçudo? Né? Um japonês, irmão. Falei, como que eu vou falar, meu Deus? E fui dormir. Falei, como que eu vou falar? Entramos no carro, aí ele entrou, Miura. Entrou, sentou, aí eu peguei a pista, estou indo, né? Aí ele... Júnior, eu já andei pelo mundo todo, Suíça, já li vários livros, não sei o quê. Eu falei, meu Deus, já por dentro de mim. E as pessoas falam desse Jesus aí, você é crente, né? Eu falei, sou. E esse Jesus aí que vocês tantos pregam aí, vocês tanto falam aí, essa pastoreada toda aí? Eu falei, não sei te explicar. Pedindo para falar, e no outro dia eu falei, não sabia explicar. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei, não sei te explicar não, mas uma coisa eu vou te falar. Imagine aí, Miura, a pessoa está passando na calçada, caminhando, do outro, a explicação que o Espírito Santo me deu, irmãos, eu era muito novinho. Do outro lado da calçada passa uma jovem, e ela cai no chão. Aí eu corro lá, olho, a princípio penso que foi uma convulsão, uma coisa neural, mas algo dentro de mim me diz, não foi uma convulsão, é um demônio. Aquela menina que nunca me viu, e eu nunca vi ela. Aí eu chego, as pessoas começaram a ficar em volta dela, aí eu coloco a mão nela. Miura,
Aí eu solto uma palavra: em o nome de Jesus. Sai dela, espírito imundo. E a menina levanta, volta às suas faculdades mentais perfeitas e vai embora. Esse é o Jesus, eu creio. Porque trancar a rua não presta para nada, a não ser para trancar a rua. Pior do que a CET. Maria Padilha, esse diabo eu nem sei quem é. Eu vim da Bahia, irmão, então meu linguajar é esse. Eu não sei quem é, mas Jesus eu sei quem é. Porque no nome dele nós temos todo o poder. A rainha da Inglaterra, ela dizia que temia mais as orações de Wesley do que o exército inimigo. Nós crentes, irmãos, precisamos voltar a ser loucos, entre aspas, loucos por Jesus. Nós crentes devemos parar, irmãos, de muitas vezes nivelarmos as pessoas de uma forma como se Jesus fosse nivelado por baixo. Não, nós crentes podemos dizer para reis, rainhas, presidentes, governadores e prefeitos: Jesus é o mesmo, aleluia, ontem, hoje e eternamente. Jesus é aquele que salvou o rico, salvou o pobre, o preto e o branco. Jesus é aquele que ele mesmo disse que ele veio para todos, povos, línguas, etnias, nações, tribos. Mas basta nos entender, e aqui eu termino, que a palavra do Senhor, a palavra nunca foi o mensageiro, mas a mensagem, a palavra do Senhor. Eu não sei como, mas eu só sei de uma coisa: crendo. Dividir juntas de medula. Lá na nossa igreja tem um testemunho, e aqui tem pessoas que conhecem melhor que eu. Dividir medulas? Ah, pastor, consegue a ciência hoje. Então divida aqui, ciência, para mim: espírito de alma. Divide só Jesus. Só Jesus. Divide juntas e medulas e espírito de alma. É esse Jesus que eu e você viemos adorar. Esse Jesus que eu e você estamos aqui ouvindo a palavra há mais de 35 minutos. E ele transformou a minha e a tua vida. Talvez alguém aqui já ouviu o que eu já ouvi na Bahia. Isso é um sem futuro. Isso vai dar em nada. E alguns já ouviram até dos pais, por força da criação, da cultura. Isso não presta para nada. Isso não serve de nada. Jesus, irmão, já tinha um plano. Efésios 1:4. Antes da fundação do mundo, para alcançar a minha e a tua alma. Aleluia. Um dia uma irmã falou para mim na igreja: pastor, ninguém me ama, ninguém gosta de mim, não sei o quê. Eu falei: por que está falando isso? Por que tu não ganhou uma flor, abençoada? Deixa eu te falar, a maior prova de amor na tua vida não é ter o macho trazer uma flor, não. Foi Cristo ser pendurado por amor à tua alma. Talvez o homem não esteja te valorizando, mas vou te falar algo: ainda que a tristeza te alcançou, mas nesse momento receba alegria. Cristo está vendo tudo, e ele vai transformar o coração do varão. Nessa noite tem transformação aqui, irmãos. A transformação, a palavra de Deus, ela protege das armadilhas do pecado. A palavra de Deus, ela nos protege, aleluia. No verso 5, a palavra, portanto, é um chamado à leitura. O verso 105, desculpa. Os escritores, alguns creem que é Davi, eu não vou entrar nesse mérito. O pastor Nelson sabe melhor que eu. Outros creem que é Esdras, que escreveu o Salmo 119. Mas, quando nós observamos a leitura do verso 105, é um chamado. O salmista escreve como um chamado. Vem, vem, vem. E ele está chamando, sabe para quê? Para lermos. Está chamando para meditarmos. Está chamando para obedecermos a palavra de Deus e reconhecermos
a fonte de toda sabedoria e direção com vida abundante. A abundância do Senhor tem para a nossa vida, irmãos, não é só os bens materiais, mas é paz e gozo no Espírito. Provérbios 6, 23, porque o mandamento é uma lâmpada, e a lei é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho de vida. Toda vez que Deus até nos corrige, está dizendo assim, vá por aqui, ó menino, vai por aqui, ó minha filha, é Deus te mostrando um caminho. Obedeça. Mas eu queria ir para cá, obedeça. Paulo, quando ele entende isso, ele fala, né, até o filme, aquela frase ficou emblemática, quis eu ir para a direita, mas o Senhor me mandou para a esquerda. Porque o servo, irmãos, não tem mais o que querer, ou como viver, mas sim obedecer. Último versículo, Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, versículo 19, ele diz, temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Pedro, ele compara a palavra profética a uma luz que brilha em um lugar escuro. A palavra de Deus, irmãos, ela trouxe luz para este mundo. A palavra de Deus, um dia ela entrou na sua vida, um dia ela entrou na minha vida. E aonde havia trevas, o Senhor, ele trouxe luz. Talvez há 22 anos essa rua ela era trevas, mas hoje essa rua ela tem luz. Porque aqui tem uma igreja local. Aqui tem pessoas que entram e adoram ao Senhor. Aqui tem pessoas que vieram consternadas, dizendo assim, Senhor, eu não era digno ou digna, mas o Senhor me escolheu. Eu não falo isso com soberba, nem com orgulho, mas eu falo isso com um amor bem profundo. Irmão, nós entendemos o mistério do amor. O mistério do amor é Jesus. E eu quero falar algo para você. Esse Jesus que um dia veio, eu fico imaginando, fico pensando num negócio assim. Eu fico imaginando Jesus olhando para aquelas mulheres. Aqueles 10 leprosos. Eu fico imaginando o olhar de Jesus para eles. Eu fico imaginando aquela mulher depois de ficar nos seus pés lá, enxugando os pés dele com cabelo. Por quê, irmãos? Ela se humilhou o máximo que uma mulher poderia se humilhar. Cabelo é o símbolo de honra de uma mulher judia. E Jesus andava a pé. Naquela época o transporte era camelo, cavalos, burros e mulas e jumentos. Os pés de Jesus deviam estar bem sujinhos. E ela lava os pés de Jesus e usa o seu cabelo. Eu imagino Jesus falando assim, mulher, os cachorros comem o que cai da mesa do seu Senhor. Imagina aquela mulher. Até, aleluia, até os cachorros comem. Eu vou parafrasear, né? Eu estou aqui como uma cadela. Porque foi a primeira pessoa na Bíblia que não era judia que ouviu uma palavra de Jesus. Jesus, nesta passagem, ele sai das cercanias de Israel. E através desta mulher, o evangelho, para todos nós. E ele mesmo disse para os seus discípulos, nem em Israel eu vi tamanha fé. Tamanha fé. Nessa noite que tua fé seja dobrada, multiplicada. Que você saia daqui entendendo que você faz parte de uma família abençoada. A IBDR, Deus não colocou só uma placa. Deus colocou aqui o seu coração, a sua palavra. Você é lisonjeado, você é abençoado, porque Deus te deu pastores conforme o seu coração. E nessa noite nós celebramos ao Senhor.
aleluia, os 22 anos de muitas alegrias, muitos choros, aleluia, e nós estamos aqui até hoje. A perseguição não parou a igreja, as calúnias não parou a igreja. Ei, como eu queria saber cantar, aleluia, os ataques não parou a igreja. A igreja do Senhor continua aqui, marchando nessa terra. Assim como eu vejo aqueles varões lá atrás, eu creio pela fé que o Senhor tem anjos aqui de pé, e nessa noite entregando vitória para mim e para você. Eu termino dizendo a vocês, aleluia, a palavra do Senhor te guiou até este lugar, em nome de Jesus.